Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é João Vitor Panda e começa aqui o mais novo episódio do Crônicas de Nada. Eu tenho um amigo muito culto, extremamente culto. O nome dele é Rafael, ele é doutorando em literatura, de modo que naturalmente ele lê muito. Ele é uma completa minhoca de livros. E eu lembro de um domingo específico, um domingo particular, onde ele postou em seu stories o seguinte cenário: seu sofá, sua casa, uma manhã preguiçosa de domingo, um livro, certo? E a legenda desse story era mais ou menos assim: nada melhor que acordar cedo num domingo, começar a ler um livro, cochilar, acordar, ler de novo. Só que ele começou esse story com nada melhor, né? Aí eu fiquei pensando, caralho, nada melhor? Nada melhor? Nada melhor? Aí eu respondi pro Rafael, nada melhor? Nada melhor que ler um livro domingo de manhã, cedinho? Falei, caralho, aqui ó, de improviso consigo pensar em pelo menos 10 coisas melhores. Em tom de desafio, ele me respondeu. Falou, ah é? Fala aí então, fala uma coisa melhor. Uma única coisa que seja melhor do que acordar bem cedo num domingo de manhã e ficar preso dentro de um livro, acordar, dormir, sonhar com a história e viver ali aquela atmosfera dominical e literária. Fala uma coisa melhor que isso. Aí me senti desafiado, né? Pensei. Falei, caramba, tenho que responder rápido. Foram muitos pensamentos, mas foram pensamentos muito velozes. E quando finalmente cheguei na resposta perfeita, eu respondi. Sabe o que é melhor do que acordar cedo num domingo de manhã e ficar preso dentro de um livro numa atmosfera literária, entre o sonho e a literatura? O primeiro peido da manhã. O primeiro peido da manhã. Eu, pelo menos, valorizo muito o primeiro peido da manhã e, por consequência, o primeiro peido do dia. Eu não sei o que acontece com as minhas tripas durante a noite, mas quando eu acordo pela manhã e vou fazer o meu xixi sentado, o primeiro demorado, longo xixi, normalmente escapa ali também o primeiro peido da manhã. É um momento muito meu, é um momento de solitude, de reflexão. E acredito que o peido reflete esse momento. Repito, eu não sei o que acontece com as minhas tripas durante a noite, mas o primeiro peido da manhã é longo, agudo, obtuso, cheio de ângulos fechados. É um peido em ré menor, mas não é um peido triste, é um peido retumbante. É um peido reflexivo. É um peido contemplativo. E também é um peido meditativo. É um peido completo. É um peido repleto. É um peido que preenche. É um peido que esvazia. É um peido que regenera. É um peido que proporciona, é um peido que abraça, é um peido que navega pelos ares do banheiro solitário, um peido que rodopia pelos azulejos do banheiro solitário. É um peido preciso, um peido precioso, um peido proporcional. Um peido atmosférico, um peido direto, um peido honesto, um peido reto,
um peido de uma envergadura moral admirável. É um peido fantástico. É o primeiro peido da manhã. Bom, apesar do que essa introdução possa ter dado a entender, o tema desse episódio não são as trombetas do meu cu. Na verdade, eu queria fazer essa introdução para trazer mais o assunto da literatura do que do peido, mas eu acabei desviando um pouco o foco. Então vamos voltar ao foco. Talvez esse seja o último episódio do ano. Eu tô gravando isso aqui no dia 12 de dezembro. E os próximos dias vão ser de muita peregrinação, de muita jornada, de muita viagem, de muito Natal, de muito Ano Novo. Então não sei, talvez semana que vem eu consiga fazer um episódio, se Deus quiser, na praia ainda, de preferência. Mas vamos ver no que vai dar. Talvez, então, esse seja o último episódio, e eu tô dizendo isso porque... Vocês estão ouvindo esse clique aqui, ó? Eu tô sentado na frente do... Na verdade, eu tô sentado na frente da máquina que responde todas as perguntas. Vocês ouviram esse episódio? Da máquina que responde todas as perguntas? Pô, já tô me desviando do que eu queria falar, mas na verdade eu queria falar outra coisa. Pô, eu sempre fico citando episódios anteriores, né? Agora mesmo, tô sentado aqui diante da máquina que responde todas as perguntas. Abri o calendário aqui. Se eu quisesse saber se esse vai ser o último episódio do ano, eu não poderia pedir pra máquina que responde todas as perguntas prever o futuro? Não, a máquina que responde todas as perguntas, ela tem um cooldown. Ela só pode ser usada uma vez por ano. Não sei se eu citei isso no episódio da máquina, mas não posso mais usar ela, já usei esse ano. Agora só em 2023. Aí o que mais que eu queria dizer? Eu queria olhar o calendário aqui e falar que talvez esse seja o último episódio do ano, porque esse é um episódio onde eu queria fechar uma coisa que foi introduzida num episódio anterior. Ok? Mas com isso também eu queria dizer que o programa tá tendo de vez em quando aí novos ouvintes, né? O que é muito bom, eu sempre peço para vocês indicarem o programa, postarem aí nas redes sociais pra gente ter ouvintes novos, porque, eu gosto de falar e gosto de ser ouvido. Então, por favor, divulguem aí o programa, me ajudem nessa. Mas, eu sempre fico citando episódios anteriores, né? O episódio da máquina, o episódio que eu falo sobre Deus, o episódio que eu vou citar agora também, que é o episódio dos 100 anos de paranoia. E eu sempre fico citando, mas, eu não quero que ouvintes novos se sintam na obrigação de ouvir o programa desde o começo, tá? Se você ficar curioso com algum desses episódios que eu citei, volte e ouça, não há o menor problema. Se você ficar curioso o suficiente para ouvir o programa desde o começo, volte e ouça também. Eu acho que talvez existam até benefícios em sentido de uma narrativa de longo prazo que ouvir todos os episódios pode ajudar, né? A ter uma compreensão melhor do que é o programa. Mas não é absolutamente necessário. Você pode muito bem, se esse é o seu primeiro episódio, você pode ouvir só daqui pra frente também, tanto faz. Ouve aí do jeito que você achar melhor, não quero te impor nenhuma obrigação. Só que o ciclo que eu gostaria de fechar, no que talvez seja o último episódio do ano, é um ciclo, uma ferida, que foi aberta no episódio 100 anos de paranoia. E é o seguinte, quem ouviu esse episódio sabe que essa é a história do dia que eu não consegui assistir o filme Metrópolis e que eu ganhei um livro de presente de uma pessoa que achou o livro na rua. Esse livro é o 100 anos de solidão. Só que o episódio não é sobre o livro 100 anos de solidão, porque eu ainda não tinha lido o livro, né? Na verdade, é um episódio sobre maconha. E agora, eu terminei de ler o livro. Eu li o 100 anos de solidão. Demorei praticamente 100 anos para ler também, mas terminei. Então, o que eu pensei? Eu pensei que seria engraçado, porque, aquele episódio, a foto de capa, é o livro 100 anos de solidão e a Iracema, no fundo. Só que aquele episódio é muito mais sobre maconha do que sobre o livro. Então eu pensei que seria engraçado se eu fizesse um episódio que é muito mais sobre o livro do que sobre maconha. Só que daí a capa fosse uma folha de maconha. Entendeu?
para ser o contrário do episódio anterior, mas eu desisti dessa ideia. Então eu tô apenas citando essa ideia para que, né, já falei que o Crônicas de Nada é mais ou menos o meu cemitério de ideias. Às vezes as ideias que nascem na minha cabeça e não tem lugar algum onde caírem mortas, elas vêm morrer aqui. Então elas são enterradas e sepultadas aqui no Crônicas de Nada. Então fica aí a menção a essa ideia que nunca vai ser concretizada. Então eu queria sim falar sobre o livro, mas esse não vai ser completamente o foco do episódio. O 100 Anos de Solidão é muito mais, sei lá, uma força motriz que me trouxe a gravar o presente episódio, do que o foco em si. Falando brevemente sobre o livro, eu citei duas coisas no episódio que eu ganhei esse livro. Uma era a suspeita de que esse livro pudesse ser amaldiçoado, porque uma pessoa achou ele na rua e deu para outra pessoa, e essa pessoa me deu. E a outra suspeita era de que esse livro poderia mudar a minha vida, que foi uma suspeita que eu tive. Bom, quem ouviu o episódio lembra a circunstância em que eu tive essa suspeita. Primeiro, eu acho que o livro não era amaldiçoado. Eu não sofri nenhuma maldição durante a leitura do livro e nem quando eu terminei de ler o livro. Muito pelo contrário, eu continuei, como sempre, sendo frequentemente vítima de milagres e de nenhuma maldição. Então tá tudo certo. E, em segundo lugar, eu acredito que esse livro tenha mudado um pouquinho a minha vida, sim. É facilmente o melhor livro que eu li na minha vida, e dizer que ele é o melhor livro que eu li na minha vida ainda é uma descrição insuficiente do quão bom é o livro. E eu acho que ele vai mudar a minha vida, sim, e vai mudar a minha forma de escrever, de pensar sobre criatividade. Com certeza vai ser uma grande referência, uma grande influência em qualquer coisa que eu for fazer. Então aí, ó, queria deixar um beijo grande aí pro Gabriel Garcia Marques. É um livro fantástico que, inclusive, me fez desistir da ideia de fazer um episódio onde a capa fosse uma folha de maconha e o livro fosse o grande foco do episódio. Porque eu não quero falar muito sobre o livro para não estragar a eventual experiência de alguém que me ouviu falando sobre o livro e decidiu ir lá ler. Eu incentivo muito, leia esse livro, é maravilhoso, é fantástico. E eu quero fazer apenas algumas ponderações sobre ele. Eu tinha pensado, mais uma ideia que vai falecer aqui, ao vivo, diante dos seus olhos. Vai ser a morte, o assassinato de uma ideia aqui ao vivo. Mas eu tinha pensado em, da mesma forma que no episódio 100 Anos de Paranoia, eu peguei o primeiro parágrafo do livro, fiz uma paródia desse parágrafo e usei para abrir o programa, eu pensei que agora eu poderia fechar um ciclo pegando o último parágrafo do livro, que é fantástico, uma das mais incríveis pérolas de literatura que eu já tive a bênção de ler, e pensei em parodiar esse último parágrafo e usar para fechar esse episódio. Mas eu não quero fazer isso, porque eu quero que alguém que ouça esse episódio e vá ler o livro depois possa experienciá-lo da forma mais fresca possível e se emocionar com a última página da maneira que é necessária, com toda a emoção necessária. E outra coisa a se ponderar. Uma vez eu estava no shopping com a minha digníssima namorada e eu achei uma outra edição do 100 Anos de Solidão, uma edição muito, muito mais nova do que a que eu tenho aqui. A edição que eu tenho aqui está caindo aos pedaços, mas ela é linda. Cada capítulo tem uma ilustração incrível. A gente foi pesquisar quem era o ilustrador e o trabalho dele é muito pica também, muito brabo, muito maneiro. Mas essa edição que eu achei no shopping não tinha uma ilustração por capítulo, e ela tinha, na primeira página, uma árvore genealógica da família Buendia, que é a família principal do livro. Como as edições do Senhor dos Anéis têm um mapa da Terra-média no começo. Pô, eu acho que eu sou meio contra essa ideia. Eu entendo por que aquilo tá lá, porque eu acho que uma reclamação constante de quem tenta ler o livro, e pode ser um aviso aí pra você que ficou interessado, é que ele pode ser um livro meio confuso, porque ele acompanha essa família Buendia por muitas gerações, muitas e muitas gerações. E os personagens têm os mesmos nomes. Então, o patriarca da família é o José Arcádio. E daí ele tem filhos que são o José Arcádio, que nem ele, e o Aureliano. E praticamente todos os homens da família têm um desses nomes. Ou eles são José Arcádios e ou eles são Aurelianos. E os nomes de mulher da família também se repetem bastante.
Então fica realmente muito confuso. Tipo, caralho, qual José Arcádio eu tô lendo agora? Qual Aureliano eu tô lendo agora? Mas eu acho que essa confusão é parte da experiência do livro. E uma árvore genealógica na primeira página para te guiar, para te segurar pela mão e te mostrar exatamente em que ponto geracional você tá, eu acho que pode limar um pouco a experiência. Porque o livro, ele é sobre a ciclicidade do tempo também. Os José Arcádios estão sempre repetindo os mesmos erros, os Aurelianos estão sempre repetindo os mesmos erros, e a matriarca da família, a Úrsula, ela fala que ela percebe, meu Deus, o tempo não passa, o tempo volta, o tempo circula, caralho. Então, essa confusão com os nomes é parte da experiência, é parte do quão cíclico é o tempo e demonstra isso de forma prática enquanto você está lendo. Eu acho que você ficar perdido é um pouco importante também. E pode te dar vontade de ler mais de uma vez. Mas ao mesmo tempo que ele é sobre essa ciclicidade do tempo, ele também é sobre finalidade, sobre começo, meio e fim. E ao mesmo tempo que ele é muito simples, as frases são bem diretas, não é tipo, sei lá, eu tinha falado do Senhor dos Anéis, não é tipo o jeito do Tolkien de escrever, de passar 3 parágrafos descrevendo uma planície. Não, é bem direto, as frases são diretas. Um parágrafo acontece muita coisa, às vezes em uma página passam 10 anos. É um ritmo muito acelerado. Só que ao mesmo tempo que ele é direto, parece que o cara não desperdiça uma frase. Parece que cada página você encontra ouro literário, frases incríveis, frases engraçadas, frases malucas, uma criatividade de cenários inacreditável. Ao ponto que é um exercício muito interessante se imaginar tendo a tarefa de adaptar essa obra. Imagina, o que fazer com essa obra? Como transformar os 100 Anos de Solidão num filme? Acho que seria impossível fazer um filme só. Então teria que ser uma série, teria que ser uma novela. É um exercício muito divertido e eu fiquei conversando isso com a Júlia enquanto eu contava algumas cenas pra ela. E eu falei tudo isso pra declarar, finalmente... Bom, reforço mais uma vez, se você nunca leu esse livro, leia, é fantástico. Pode ser uma experiência transformadora pra você. Ou você pode não gostar também, tanto faz, não tem problema. Podemos conversar sobre isso e discutir. Mas eu queria declarar, para encerrar o segmento literário desse episódio, que 100 Anos de Solidão, do autor Gabriel Garcia Marques, é muito, muito, mas muito, muito, muito melhor do que O Primeiro Peido da Manhã. Ontem eu saí com algumas pessoas, entre elas a minha amiga Thalita. Então, fica a menção e um beijo aqui a ela. E eu queria contar o que ela me contou ontem. Primeiro porque eu achei muito bonito e segundo porque eu consigo enquadrar isso num acontecimento recente que aconteceu semana passada. Então vamos lá. A gente estava lá ontem num restaurante árabe, assim, bebendo, comendo coisas deliciosas da gastronomia libanesa, acredito eu. Então estávamos lá comendo e conversando e em dado momento a Thalita começou a falar sobre a morte do pai dela. Ela tem 2 irmãos e o pai dela estava bem doente, câncer se não me engano, né? Sempre o câncer. Aí o pai dela estava doentaço, né? E a médica chegou pra ela e falou assim, olha, acho que seu pai vai morrer, hein? Tô começando a sentir isso, hein? Que a morte tá chegando. E a Thalita, ok, né? Entendeu a situação e foi conversar com a irmã dela. Porque a irmã dela tem filhos, né? Que são, por consequência, sobrinhos da Thalita. E aí ela falou, pô, você não acha que seria de bom tom a gente conversar com as crianças e prepará-las para o luto, né? Hein? Que tal? Talvez fosse uma conversa interessante, uma conversa necessária. Aí eu não perguntei isso na hora, né? Mas eu fiquei me perguntando, caramba, será que essas crianças... Primeiro, qual será que era a idade delas? Porque elas vão, em breve, nessa história, demonstrar uma maturidade absurda. E segundo, pô, será que elas nunca tiveram um cachorro? Né? Porque na primeira infância essa é a função dos pets, né? Dos cachorros. Ensinar a criança sobre o luto, né? Ó, seu cachorro morreu e todos os seus familiares e todas as pessoas que você ama e todas as pessoas que você vai conhecer e um dia vir a amar vão morrer também. Pronto, agora você pode viver o resto da sua vida sabendo da existência do luto.
Mas enfim, não sei se essas crianças tinham cachorro, eu não sei a idade delas também. Só sei que houve essa conversa, elas foram preparadas para o luto e eventualmente morreu o pai da Thalita e vô das crianças, né? E agora, eu não lembro exatamente, eu tava um pouco bêbado, e eu não lembro exatamente qual foi o contexto da fala infantil dessas crianças infantis, mas foi uma fala muito poderosa. Não lembro exatamente por que elas falaram isso, mas você vai ver que a frase em si separada já é o suficiente. E eu lembro que essa frase foi utilizada pela Thalita para justificar tatuagens banais. Pode fazer tatuagem banal aí, faz qualquer tatuagem que tu tiver vontade, porque... E aí vem a frase das crianças. Após a morte, elas estavam brincando ali, se divertindo e conversando sobre a morte. Tentando processar, tentando entender, utilizando seus cérebros infantis. Em dado momento, elas falaram a frase ali entre elas e acharam por bem confirmar a veracidade daquela afirmação com a sua tia, no caso a minha amiga Thalita. E as crianças viraram, uma delas, né? Não sei qual, não sei quem são essas crianças também. Viraram pra Thalita e perguntaram: não é, tia, que a pele acaba quando a gente morre? Não é verdade que a pele acaba? Falei, caramba, a pele acaba. Meu, podia estar nos 100 anos de solidão essa frase. Nossa, podia muito bem ser do Gabriel Garcia Marques. Mas não, foi uma criança que falou isso do nada. E eu não lembro o porquê, só lembro que a Thalita tava usando isso pra falar, ó, foda-se, pode fazer qualquer tatuagem aí. Ai, mas essa tatuagem é muito boba, foda-se, faz também, a pele acaba mesmo, quem liga, quem se importa. E aí eu queria trazer de novo também um projeto de lei, né? Eu queria muito ser presidente do Brasil, mas nem é o presidente que faz projeto de lei, né? Mas se eu fosse presidente do Brasil, tem algumas coisas que eu ia querer implementar na minha nação. Uma delas seria, bom, você pode ter certeza, virei presidente do Brasil, pum, no dia seguinte o que vai acontecer? Vou jogar uma bomba em 2 cidades, na cidade de Joinville e na cidade de Balneário Camboriú. Porque eu odeio essas cidades e eu quero a ruína delas, quero que elas sejam destruídas. Então isso aconteceria no dia seguinte com uma devida evacuação de seus habitantes, né? Eles poderiam ser evacuados antes. Não tenho problema com isso. Minha birra é contra as cidades em si. Mas uma segunda proposta que eu queria trazer, amparada agora teoricamente por 2 crianças, é tatuagens e piercings em recém-nascidos. Já falei isso aqui no programa? Talvez. Mas veja só, é muito comum, principalmente em nenéns meninas, devido a várias questões sociais, que ainda na maternidade a orelha dela seja furada e elas já colocam um brinquinho. E beleza, elas saem da maternidade com um buraco de brinco e podem usar diversos brincos em toda a sua vida. E isso é muito legal. Eu queria que isso acontecesse também com os meninos, né? Pô, já tem um buraco ali, se você quiser usar um brinco, você pode. Mas por que não ir mais além? Um recém-nascido, ele sente dor, mas ele não se lembra posteriormente da dor. Ele não tem nem consciência para entender o que é a dor. E tanto tatuagens quanto piercings são coisas dolorosas. Então por que a gente não aproveitar esse momento tão propício, que é um momento de pré-consciência, onde a dor vai ser sentida, mas não vai ser lembrada, que às vezes é até aquela coisa da árvore que cai no meio da floresta. Pô, se uma árvore caiu no meio da floresta e ninguém tava lá para testemunhar que aquela árvore nasceu e morreu, será que essa árvore existiu mesmo? Será que a dor existiu mesmo, se aquela criança sem consciência não consegue se lembrar da dor? Eu acredito que não. Então, pra gente eliminar a dor e poder todo mundo ser tatuado e ter piercings e ter brincos, que são coisas muito legais, vamos fazer isso já nos recém-nascidos. Saiu da maternidade, fura a orelha, fura o septo, fura a sobrancelha, faz um dragão chinês nas costas, faz a cidade de origem da pessoa na barriga, já deixa essa tatuagem bacana aí. Que mais dá pra fazer? Nome da mãe, nome do pai, tatua no antebraço, por que não? Faz uma lágrima na bochecha, faz uma estrela em cada joelho, simbolizando que aquela criança não vai se ajoelhar perante a ninguém. As possibilidades são infinitas. E com apenas
um pouquinho mais de abertura mental, um pouco mais de mente aberta na nossa sociedade, nós poderemos fazer com que ela seja muito mais tatuada, muito mais colorida, muito mais metálica através do metal dos piercings e principalmente livre de duas cidades horríveis, que são Joinville e Balneário Camboriú. Vote João Vitor Panda presidente nas próximas eleições. Esse episódio tá bem... Nossa, muito qualquer coisa, né? Nossa, era para ter um tema central, não teve. Muito segmentado. Então, vai ter mais um trecho só nesse episódio, mais um segmento. E eu prometo que ao final desse segmento vai acontecer uma coisa. Olha, hein? Ao final desse próximo segmento, que será o último do episódio, a não ser a despedida do final, vai acontecer uma coisa que vai amarrar todo o episódio. Ok? Bem no final da história vai vir algo que vai amarrar todos os temas de forma brilhante e fazer desse um episódio memorável. Prometo. A gente vai terminar o programa de hoje com uma história. Essa história ela foi citada em episódios anteriores. Eu não estava pronto para lidar com ela, por isso que eu só falei assim, ó, me manda uma mensagem lá no Instagram e me lembra de eu contar essa história em outro episódio. E eu vou contar agora. Quem me lembrou, inclusive ele me mandou um texto muito fofinho sobre um dos episódios que ele gostou e tal. O cara é gente finíssima. O arroba dele é Coquim019 e o nome dele é Lisboa. Não sei se é um apelido, mas tá escrito Lisboa no Instagram dele. Grande beijo se ele estiver acompanhando o presente episódio. Foi ele que me lembrou de contar essa história, então dedico ela a ele. Essa história é de um dia que eu fui meio babaca e por isso eu tava hesitando em contar ela. Porque, se eu tenho o controle editorial desse programa, que muitas vezes é sobre a minha vida, por que eu vou fazer a escolha editorial de apresentar aqui pra vocês momentos em que eu tô sendo um babaca, né? Sendo que eu posso vir aqui e apenas mostrar as partes mais ensolaradas da minha personalidade e da minha vida. Mas acontece. Eu acho que eu não sou um babaca, mas todo mundo tem momentos de babaquice, né? E esse foi um deles. E às vezes eu também fico preocupado com as histórias que eu conto aqui, porque, se os jovens da audiência aí acharem legal sair fazendo besteira por aí, as mães e os pais deles vão ficar muito chateados, né? Então, não façam. Mas essa história é boa até nesse sentido, porque a babaquice ela tem uma consequência imediata. Então, contá-la pode ser também considerado como uma advertência. Não seja um babaca, não faça coisas babacas e não tenha atitudes perigosas. Então, fica aqui, muito mais que uma história, uma advertência. Outra observação a se fazer, eu vou apenas dizer que eu era um adolescente nessa história, ok? E a adolescência enquanto um conceito elástico. O que é a adolescência, né? Se não um período que vai dos 13 aos 22, 23. Por que eu digo isso? Porque essa história também envolve álcool. E eu de forma nenhuma estou incentivando nenhum adolescente a consumir álcool. A não ser que esse adolescente estejamos falando de uma pessoa com mais de 18. E vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Para esses fins eu vou dizer apenas que eu era adolescente e que eu estava indo consumir álcool. E espero que em termos legais isso aí me eximia de... Eximia? É assim que esse verbo funciona? De culpa também, não sei. Depois eu converso com o nosso consultor jurídico do programa aqui, né? Vamos logo. Deixa eu contar de uma vez por todas. Estávamos eu e mais 2 amigos na praia. Sabe? Sinta você aí a atmosfera, o sal abraçando suas bochechas. Estávamos caminhando pela rua anterior à Rua da Orla, mas nem por isso toda a vibe oceânica deixava de estar presente. Estávamos caminhando pelas ruas com um objetivo muito específico. Éramos 3 amigos indo até a casa de um 4º amigo convidá-lo para a esbórnia, para o álcool, para uma entrega completa aos prazeres mundanos,
carnais e demoníacos. Estávamos caminhando pelas ruas com a nossa palhaçada adolescente, brincadeiras, risos e tudo mais. A rua estava ligeiramente vazia, assim, não havia muita gente passando, mas eu lembro, não sei porquê, juro que não sei porquê, mas em dado momento, tô com vergonha de contar, mas é importante também atravessar a vergonha, né? Eu estava simulando no ar, assim, movimentos masturbatórios penianos. Então eu estava ali, fazendo movimentos de punheta pelo ar da praia, né? Enebriando a brisa oceânica com esses gestos repugnantes. Então eu caminhando pelas ruas ali, com os meus amigos, conversando talvez sobre punheta e fazendo esses gestos no ar, assim, bem obsceno, bem cafajeste, bem repugnante, quando vimos que, na verdade, a rua não estava tão vazia quanto pensávamos, e havia um homem se deslocando em nossa direção. Esse homem era muito semelhante a um armário. Ele era grande, largo, robusto, forte, sólido e, em certo ponto, também assustador. Esse homem estava vindo na nossa direção enquanto eu fazia esses gestos e um dos meus amigos me advertiu. Falou, peraí, bicho, acho que aquele cara lá tá meio incomodado com esse gesto que tu tá fazendo. Eu falei, que gesto? Incomodado por quê? Com esse gesto aqui? E continuei emulando uma punheta aérea. E o cara tava vindo em nossa direção, estávamos caminhando na mesma calçada e eu continuando com aqueles gestos. Agora já em tom provocatório, né? Tá fazendo cara de incomodado? Um adolescente não tem mais o direito de caminhar pelas ruas simulando gestos obscenos? Mas o pior foi que quando ele passou por nós, claramente incomodados, a essa altura eu estou arrepiado de vergonha de contar essa história, mas no momento que ele cruzou conosco, eu, não satisfeito com as provocações anteriores e completamente sem motivo, não sei quem era esse cara, não tinha a menor razão para estar fazendo esse gesto, ainda mais sentindo que ele estava incomodado. Mas quando ele passou do meu lado, eu meio que direcionei o gesto a ele com uma abertura de mão, como se estivesse entregando a ele o resultado etéreo do meu gesto espiritual que eu estava fazendo no ar, e falei as seguintes palavras: gozei nele. Na hora que eu falei isso, aquele armário, aquele homem imenso, virou e falou, como é que é, irmão? Eu falei, não, desculpa, é só uma brincadeira, porque ele estava claramente muito raivoso. E eu era muito adolescente e ele era muito um homem grande e forte. Ele falou, como é que é? Eu falei, não, mano, é brincadeira, desculpa, só uma brincadeira, perdão. Porque eu não imaginei que nada mais fosse acontecer. Mas ele começou a me bater muito, uma agressão violenta, começou a me socar, me dar chute. E toda vez que eu conto essa história, eu falei, né, eu tava com 2 amigos. Toda vez que eu conto essa história, às vezes eles são culpabilizados por alguns dos ouvintes das histórias. Falando, porra, mas os teus amigos não fizeram nada? Não seguraram o cara? Não tentaram te defender? Não tentaram bater no cara? Pô, vocês eram 3, ele era 1. Não sinto a necessidade de defender meus amigos, mas caso eu sentisse, eu diria que aquele homem muito facilmente desmontaria nós 3 na porrada. E naquele momento, eu senti que a única coisa que eu podia fazer era não revidar e oferecer o meu corpo a ele como sacrifício, como oferenda e como saco de pancada. Então eu particularmente não culpo meus amigos por não terem me defendido, principalmente porque a coisa toda foi muito rápida e porque se algum de nós tivesse revidado, podia ser muito pior. Eu acho que eu apanhei por cerca de 1 minuto, que pareceu uma eternidade. Minha única preocupação era proteger o meu rosto, então eu deixei meus punhos cerrados e protegi meu rosto com meu antebraço e estava meio abaixado, enquanto ele socava e chutava todas as partes do meu corpo que ele tivesse a oportunidade de socar e chutar. Mas o ápice dessa cena lamentável e ridícula
foi quando ele meio que se afastou pra respirar, assim, não sei se ele tava cansado de me bater, foi dar uma respirada assim, né? E eu só apanhava e falava desculpa, desculpa, desculpa. Enquanto ele me batia, eu pedindo desculpa. Olha que cena ridícula, meu Deus. Mas teve uma hora que ele se afastou assim e ele foi ajeitar a bermuda. E nessa hora que ele foi ajeitar a bermuda, eu juro por Deus, a única coisa que me passou pela cabeça por cerca de 1 segundo foi que ele não tava ajeitando a bermuda dele. Ele tava sacando uma arma e ele ia me dar um tiro. Então por 1 segundo eu pensei, caralho, ele vai me dar um tiro. Ele vai tirar uma arma da bermuda e vai atirar em mim. Caralho. Sabe? 1 segundo de pânico, assim, de gelo no coração, de aperto. Assim, caralho, eu vou tomar um tiro. Agora, ao vivo aqui. Caramba. Mas não, ele só tava ajeitando a bermuda mesmo. E ele cansou de me bater e foi embora. Aí eu e os meus amigos ficamos ali meio em silêncio, meio extasiados com o que estava acontecendo. E caralho, eu tinha acabado de apanhar, de tomar uma surra inacreditável de um estranho no meio da rua. Só porque eu gozei nele uma porra imaginária. E sem saber o que fazer, nós fizemos o que tínhamos ido fazer. Chamamos o nosso outro amigo, contamos a história, compramos bebidas e fomos para a beira-mar encher a cara. E à medida que o álcool adentrava o meu corpo, a dor o deixava. Mas a vergonha permanece aqui, comigo, até hoje. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Crônicas de Nada. Sério mesmo, muito obrigado pela sua audição e reforço o pedido que foi feito no meio do episódio. Compartilhe o programa, indique para amigos. Se você está ouvindo no Spotify, posta aí nos stories do seu Instagram, de repente, ou não também, não quero te obrigar a nada. Obrigado pela audição. Se esse for o último programa do ano, nos vemos ano que vem. Se não, nos vemos semana que vem. Independente disso, agora eu vou dormir. Dormir hoje para acordar amanhã.